Que lance da civilização já poder ter se autodestruído, quais são as coisas que estão contra a gente fazer contato com esses seres verdes ou greys? Cara, tem muita... são várias vertentes, né? Vamos dizer assim, né? Primeiro que eu falo pro pessoal assim, o pessoal, você acredita que pode ter vida inteligente em outro lugar? E aí minha resposta é, eu não acredito, cara. É mesmo? Entendeu? O que eu falo é o seguinte, a gente, até hoje, a gente não tem ideia de como a vida surgiu na Terra ainda, de uma forma assim definitiva. Entendeu? A vida microbiana, eu tô falando. E como essa vida chegou a ser o que a gente é, pior ainda. A gente não tem a menor ideia. Mas e a evolução? Eu achei que a evolução é uma outra história. A evolução, a gente já era seres multicelulares e tudo mais. Antes disso, a gente tem que ter uma vida microbiana. De uma sopa lá. De uma sopa primordial, que o pessoal chama. E aquelas bactérias e tal tiveram que virar organismos multicelulares, tiveram que virar organismos mais complexos, tiveram que ir para a água, tiveram que desenvolver várias... Tudo isso já é uma estrutura muito complexa, mas muito complexa. Até chegar a ser um ser inteligente, né? Vamos dizer que nós somos inteligentes, é muita coisa. Então, imagina que a vida é uma equação. Vamos supor que é uma equação matemática. O que você precisa para ter vida? Bem, vamos lá. A gente precisa de 6 elementos básicos. Primeiro, que é carbono, enxofre, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Qual que tá faltando? Potássio. Precisa desses 6 elementos. Precisa de um solvente, que aí o solvente que a gente conhece mais é a água. Mas só isso dá vida? Não. A gente precisa ter uma temperatura certa. Então vamos dizer, qual que é uma das teorias de como a vida começou? Esses elementos eles estavam em poças que existiam no planeta Terra há bilhões de anos atrás e raios começaram a bater. O raio, ele é uma descarga de energia muito grande concentrada. Ele seria capaz de fazer com que isso se misturasse e começasse. É isso que eu ia falar. Muito Frankenstein, né? Caiu lá. E a panspermia? A panspermia é uma outra ideia. A panspermia é que a vida ela é transportada por objetos. Então, cometas, asteroides, eles levam a vida de um lugar para o outro. Tipo o passarinho que... Exatamente. Caiu um cometa com as... Exatamente. Então, já começa por aí. Tem que ter esses 6 elementos, tem que ter água, tem que ter a energia para isso tudo começar. E aí depois, cara, tem muita coisa. Hoje a gente já sabe que para um planeta ser habitável, se ele não tiver placa tectônica, esquece. Por quê? Porque a placa... Todo mundo conhece o ciclo da água, né? Que você aprende ali na 5ª série. O ciclo da água é legal. Só que para a vida, o principal deles é o ciclo do carbono. A vida... Tudo, ó. Só um disclaimer aqui, tá, pessoal? A vida da maneira como a gente conhece. É baseado no que a gente conhece. Mas calma, por a vida ser muito complexa na Terra, que você não acredita em vida? Me explica isso. Cara, então, vamos lá. São variáveis assim que, primeiro, a gente nem conhece todas. A gente conhece, e até, por exemplo, semana passada descobrem uma nova. Hoje o quê? Uma nova o quê? Uma nova variável. É mesmo? Por exemplo, a Lua pode ter tido campo magnético, que é uma novidade. E isso pode ter sido fundamental para a vida. Porque na hora que a Lua tinha campo magnético, o campo magnético da Lua ajudou a proteger a Terra num momento crucial em que o Sol estava muito ativo. E aí deu tempo da nossa vida aqui, ela dá um passo a mais em toda essa cadeia evolutiva, vamos dizer assim. Entendeu? Se não tivesse campo magnético à Lua, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Entendeu? Por exemplo, você acha que o impacto de 66 milhões de anos atrás foi bom ou foi ruim? Para a vida? Para a vida. Ruim. Ruim, foi uma extinção em massa. Mas graças a ele que os mamíferos começaram a surgir. Se não fosse ele, não teria mamífero. A gente não estaria aqui. Então, se o asteroide, um asteroide saiu lá do cinturão de asteroide e bateu na Terra. Se ele erra a Terra, cara, como que seria? A gente não estaria aqui. Talvez a gente não estivesse aqui. Só que na galáxia, se eu não me engano, tem 400 bilhões de estrelas. Mas aí a gente começa a limpar. Por exemplo, não é qualquer estrela que pode ter vida. Tipo o paradoxo de Fermi. Tem que ser uma estrela parecida com o Sol. Só aí você já limpa um monte. Isso é. A estrela tem que ter planeta. Só aí já limpa mais um monte. Tem que ter um planeta numa zona habitável. Mas aí a gente tá falando de uma galáxia. Mas, pô, tem... Mas aí você vai limpando, cara. Na hora que você vai fazendo essa limpa aí... Quantas coisas eu falei aqui já? Umas, sei lá, 15. Cara, e eu não falei nenhum milésimo. Não tá num lugar tão quente nem tão frio. Nem tão quente nem tão frio. Tem que ter atmosfera, tem que ser de um tamanho tal. Tem que ter água numa salinidade tal, num pH tal. Tudo. Aí você vai colocando essas variáveis todas, cara. No final, você pode concluir que a vida é meio que um acaso, cara.
entendeu? E tem que levar em consideração que o universo é muito velho e seria muita coincidência a vida que tivesse em outro lugar coexistir com a vida aqui. Ela pode ter existido, mas 3 bilhões de anos Aí atrás. entra o que você falou, que é o paradoxo de Fermi, né? Então, por que a gente não... O que foi o paradoxo de Fermi, para quem não conhece, né? O Enrico Fermi foi um físico e ele um dia ele se questionou, né? Ele falou assim, cara, se tem tanta vida por aí, como dizem, por que a gente nunca encontrou essa vida? E aí ele começou a bolar coisas por quê, entendeu? Então aí ele bolou lá a teoria do grande filtro, né? Que todas as civilizações, elas passam por um determinado momento, que são as extinções em massa. A Terra já passou por 5. Durante 5 eventos na história da Terra, a vida foi eliminada, cara. Mas o lance é esse aí que o Schwarzer falou, hoje na equação de Drake, o pessoal coloca, chama autodestruição. A civilização pode se autodestruir. Guerra, por exemplo. Entendeu? O Putin dá uma loucura lá nele. Cara, vai todo o meu arsenal. Acabou. Consumido.